Para a gente recomeçar, a gente precisa aprender uma arte, é a arte de reconstruir a partir das ruínas. Sabe, tem uma passagem que me chama a atenção, está lá em Esdras 3, a Bíblia diz que o povo, ele volta do cativeiro, mas quando ele chega na cidade, estava tudo destruído, irmão. E eu preciso advertir você em relação a isso. O fato de Deus nos dar uma nova chance não significa que vai estar tudo pronto. Você está pronto, mas talvez algumas coisas ao teu redor estejam completamente destruídas. Talvez você está aqui e a tua esposa não veio. Talvez você está aqui e o seu esposo não veio. Talvez você está aqui, mas a tua empresa está lá no meio de uma crise absurda. E você precisa entender isso. Quando você retorna para as ruínas, a questão não é a condição em que elas estão. A questão é o quão cheio de Deus você está. Porque quando você chegar lá, tudo ao teu redor pode parecer destruído, mas você vai reconstruir a partir das ruínas. Esdras 3 diz que os sacerdotes chegaram lá e o templo estava destruído. Eles começaram a se juntar para estabelecer novamente os pilares de reconstrução do templo. Mas o que Esdras 3 diz é que antes que o templo fosse reconstruído, os sacerdotes reconstruíram o altar. Eles começaram a juntar pedras. E a despeito de como estava o templo ao seu redor, eles começaram a louvar e a agradecer a Deus por tudo aquilo que ele já estava fazendo. A Bíblia diz que os sacerdotes então começaram a restaurar o altar, e depois que o altar estava pronto, eles começaram a oferecer louvor e sacrifício em gratidão a Deus. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Tem áreas da nossa vida que a gente ainda não conseguiu reconstruir, porque antes da gente reconstruir as paredes ao nosso redor, a gente precisa reconstruir o altar dentro de nós. A gente está assim: Deus, muda a minha empresa, muda o meu casamento. E Deus está falando: ei, deixa primeiro mudar você. Deixa eu primeiro tirar o teu cansaço, ei, deixa eu lavar suas feridas, deixa eu tirar toda a mancha, deixa eu tirar toda a culpa, deixa eu tirar todo o peso, deixa eu tirar toda a condenação, todo o cansaço, toda a comparação, toda a crise, toda a ansiedade. Ei, deixa eu tirar de você aquilo que não fui eu quem coloquei, para que possa ser estabelecido sobre você aquilo que eu quero te dar. Para entrar o novo de Deus, irmão, a gente tem que se esvair do velho. A palavra de Deus diz: olha, você não coloca remendo sobre roupas novas, porque se fizer isso, você vai destruir a roupa velha. Entenda isso em nome de Jesus. Você não coloca pano velho em roupas novas, assim como você não coloca vinho novo sobre odres velhas. O que Jesus está dizendo para nós, o que a palavra está dizendo para nós é: evangelho não é remendo, evangelho é renovo. Eu não quero camuflar as tuas feridas, eu quero que elas não existam mais. Eu não vim para anestesiar a sua dor, Jesus está falando, eu vim para que elas não existam mais. Você está comigo? E aí Esdras 3 diz que eles retornam do exílio, tudo destruído, mas eles estavam lá adorando. Tudo destruído, mas eles estavam lá reconstruindo. E aí do nada começa então a reconstrução dos templos, e começa a reconstrução das casas, e começa a reconstrução da cidade. Mas tudo isso partiu de um ponto central: a adoração do povo fez com que tudo fluísse ao redor disso. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles estão presos em cadeias, mas estão adorando. Irmão, eu não sei se você já parou para pensar nisso, para perceber esse detalhe, mas a adoração é a expressão de liberdade e gratidão. Quando eles estão expressando a gratidão dele e a liberdade, eles estão dizendo: fisicamente estamos em cadeias, mas interiormente continuamos livres para sempre. Porque se o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Presos em cadeias, livres dentro de si. Eu não consigo ter fé. Sabe, quando você ouve as histórias, quando você vê os milagres, mas parece que com você não é possível. Essa mensagem é uma palavra de Deus para o seu coração. Jó, capítulo de número 3, versículo de número 11. Porque eu não morri desde o ventre da minha mãe, e saindo do ventre da mãe, porque eu não parei de respirar. Sabe, você só compreende a profundidade do desabafo de Jó quando você lê a história de Jó. Sabe, a ponto de dizer: olha, eu preferia ter morrido antes de nascer, eu não queria ter vivido absolutamente nada dessa vida absurda que eu estou vivendo agora. Sabe, é uma sensação de apanhei tanto que eu não gostaria nem de ter vivido.
Sabe, há uma hora onde as pessoas desistem, né? Tem gente que diz, eu já chorei tanto que o pote de lágrimas secou. Você já viu isso? E é onde a gente ouve a seguinte frase: eu não consigo mais acreditar em nada. Eu não consigo mais acreditar que existe um Deus no céu que se importa. Eu não consigo acreditar que Jesus realmente existiu. Sabe, eu não consigo acreditar nesses milagres, nessas histórias. Eu não consigo mais acreditar. É quando a gente perde a fé. E é possível a gente perder a fé em tudo. A gente pode perder a fé no ser humano. A gente pode perder a fé em nós. Mas a pior coisa do ser humano é quando ele perde a fé em Deus. Porque Deus sempre vai ser a primeira, mas também a última instância. Sabe, quando você não tem mais a última instância e você perdeu nas primeiras, ali parece que, sabe, acabou. Eu acho interessante quando um ateu explica a fé do cristão. E o ateu, ela é brilhante em explicar a fé. Ele vai dizer, é porque o cristão precisa de uma esperança. A pergunta é, e quem não precisa? Porque a esperança do cristão, diferente da esperança da ciência, por exemplo, a ciência tem um limite. Nós cremos em algo que não tem limite. A gente sempre diz, a medicina vai até aqui, o Senhor vai além. A morte paralisa, o Deus dá a vida. Sabe, aonde não existe uma saída, nós que cremos em Jesus, acreditamos em um novo ciclo. Nós acreditamos num milagre. E até quem não acredita, quando chega na última instância, faz um esforço para acreditar. Quantas vezes eu já fui visitar pessoas que estavam morrendo de alguma doença terminal e que nunca creram em Jesus, mas chegaram na última instância, a última coisa que restou foi crer. Só que veja, o mesmo motivo que faz alguém crer também pode fazer o outro deixar de acreditar. Quando você olha para a história de Jó, o mesmo motivo que poderia fazer alguém crer, naquele momento talvez quis fazer ele deixar de acreditar. E quando a gente olha para a nossa geração, e eu digo para a minha geração, eu encontro uma dificuldade de crer muito maior.